Olá, hoje é dia de a gente falar do mundo dos negócios e de superação. A minha convidada de hoje determinada, forte e leal. Natural de Santo Cristo, a filha da dona Noeli de Seu João, possui um currículo e tanto na área comercial. A mãe da Ingrid e da Renata trabalhou em grandes empresas como a Marisa, Paquetá e Arezzo e nos últimos 12 anos dedica-se à Informatize, onde atualmente é diretora de novos negócios, representando a empresa e captando novas parcerias. Hoje teremos uma conversa de peso com Inês Vaz de Oliveira. Seja muito bem-vinda, dona Inês. Muito obrigada, Rodrigo. A Inês da Informatize. A Inês da Informatize. 12 para 13 anos já, 13 né? anos, sim. 13 anos de parceria com o Jorge, com essa turma maravilhosa da Informatize, construindo muita coisa bacana. Mas nem sempre foi tudo tão fácil para ti, né, moça? Nem sempre, Rodrigo. Conta um pouquinho dessa trajetória. Como é que foi lá de Santo Cristo, uma área muito pobre no nosso estado? Muito. Né? Sim. Rodrigo, Santo Cristo eu não conheço muito bem. Eu vim de lá tinha meses, né? E aí então quando a gente veio embora para cá, que era a cidade grande, né? Que o pai e a mãe contavam, aconteceu uma situação da gente ficar sem nada quando a gente veio embora. Fomos para a cidade grande, alguém, a gente pode levar a mudança de vocês e coisa e tal. Quando a gente chegou, não tinha nada, a pessoa levou embora até o nosso cachorro, que era era o tal do cachorro Duque, levaram junto. O que aconteceu? A mãe saiu no bairro Guarani, a gente morou na RS 239, onde não tinha infraestrutura, a gente não tinha luz, essas coisas. A famosa faixinha. Faixinha, é isso aí. O que aconteceu? A mãe foi para o bairro Guarani catar trabalho. E conheceu pessoas maravilhosas. Que tem uma das pessoas que é uma pessoa muito importante na minha vida até hoje, que é a tia Bernadette, que era a família Sebolt, super importante de Novo Hamburgo. E a mãe começou a trabalhar lá e ela fez compras para nós e assim foi indo. E eu me lembro, só depois de uma certa idade, e essa história eu conto porque a mãe e o pai contavam. E aí então, a mãe trabalhou lá 10 anos, sei lá quantos anos, que eu cheguei a morar com a tia Bernadette. Ela me chamava de Mimosa. E eu cheguei a morar lá, eu acordava às 6 da manhã, tinha uns 11 anos mais ou menos. Eu cheguei a morar 1 ano com a tia Bernadette, a ideia era de trabalhar lá, ajudar ela e ela pagar os meus estudos e comprar roupa, essas coisas. E aí então, eu cheguei a morar lá 1 ano e aí eu peguei um tal de meningite e o pai me tirou de lá. Só que todo mundo comenta, por que, Inês? Como é que tu saiu lá da onde tu morava e coisa e tal? Eu disse, eu acredito que foi um outro lado que eu vi, que era quando eu morei com a tia Bernadette. Eu participava de aulas de informática na SEMEC, eu vinha a pé de lá, ia para a escola, estava no São João, que era uma escola no Guarani. Uma escola boa, né? Uma escola boa, E aí, então, o que aconteceu? Eu acordava, o meu horário de acordar era 15 para 6 da manhã, imagina, eu tinha 11 anos, 15 para 6 da manhã, deixava tudo pronto, as mesas para a tia Berna abrir os pastéis, que ela fazia pastéis para entregar no Pio 12, no Santa Catarina, no Pio 12, Santa Catarina e na Fundação. O que acontecia? Eu adorava o horário que eu tinha que ir, porque a tia Bernadette chegava com o carro na frente das escolas e eu pegava os lanches e entregava nas cantinas, né? Então, já conheci, então tem uma escola diferente da minha, então conheci o lado bacana, daqui a pouco, de uma outra vida que lá na faixinha nós não tínhamos, né? E o que aconteceu? O pai, então, e a mãe, trabalhando, conseguiram comprar um terreno lá no Rincão, que é na Vila Freitas, que era o meu bairro lá, que a gente se criou e até o casal morei lá. E então, o que aconteceu? De lá,
Quando eu tinha 13 anos, o pai arrumou trabalho para mim numa empresa chamada Metal Green, que era nas Nações Unidas. E aí, então, eu comecei a trabalhar lá, cortava taquinho na mesa e coisa e tal, 13 anos. Com os 15 anos, a mãe veio a falecer. Foi no dia do meu aniversário, na minha festa de 15 anos, que ela foi buscar os meus docinhos lá na tia Bernadette. Os docinhos e o bolo. Quando ela estava voltando de carona com o meu vizinho, naquela rótula ali do Rincão, aí veio um outro carro, bateu no carro que ela estava, espalhou bolo e negrinho, tudo quanto é coisa para tudo quanto é lado. Então, foi bem marcante, né? Imagina. E aí, então, a mãe foi embora quando eu tinha 15 anos, que era um momento que a gente mais precisa da mãe, né? E aí, o que aconteceu? Eu era responsável, trabalhava, né? Eu tinha 15 anos, mas hoje eu trabalhava 2 anos, né? Então, o meu irmãozinho ficou com 3 anos, a minha irmãzinha com 4 anos, e então eu fiquei responsável de fazer comida, de trabalhar, de pegar o vale adiantamento lá, que era no dia 20, fazer compra no Unidão, essas coisas aí que era, né? Uma coisa que uma dona de casa. De uma dona de casa, é. E que então, eu acredito que até eu comentei em algum momento que aquela responsabilidade toda, hoje eu acredito que ela me ajuda muito, me fortaleceu muito, né? Eu tive bastante problemas, eu tive um tempo que eu fazia aniversário no dia 9 de maio, em vez de fazer em outubro, que é o dia do meu aniversário, muitos anos, 15 anos mais ou menos, 10 anos Tu fugiu do teu eu fazia aniversário em maio, que era o dia... Depois, com análise, né, identificou que era um momento importante, que no próximo ano era o Dia das Mães, que ia dia 9 de maio, e assim por diante, né? Então, foram as artimanhas que eu fui achando para viver um pouco melhor e de uma forma, né? Eu fui uma adolescente bastante rebelde, curtia bastante rock and roll, fui no show do Metallica, essas coisas aí que era de, né? Mas a responsabilidade de casa com os meus irmãos, ela sempre foi bastante presente com o pai, né? O pai junto, o pai foi presente em alguns momentos. O pai era da igreja, então ele achava que, de repente, indo lá na igreja ia trazer alguma coisa bacana para nós, né? E eu fiquei muito responsável com as crianças. E aí depois, então, eu conheci o meu ex-marido, né? E aí depois veio a minha família e assim por diante, né? Tu foi trabalhar em casa de família? Fui trabalhar. Daí eu saí da Metal Green, depois que eu fiquei casada com meu ex-marido. E aí, então, fui trabalhar numa casa de família, cuidava da Amanda e do Felipe, durante quase 2 anos. Mas eu tinha um sonho, que eu era apaixonada pela minha professora de educação física, né? E o meu sonho era lecionar, né? Então, nunca deixei aquele sonho para trás. E aí, quando eu, trabalhando mesmo na casa de família, eu fazia academia na Bambolê, que era no centro de São Leopoldo. Porque eu fui morar para São Leopoldo depois que eu casei. E aí, um dia, passei na frente de uma loja, tinha lá uma vaga para auxiliar de limpeza. Imagina? Trabalhar numa loja, né? E aí, então, entrei, perguntei, falei com a dona Margarete. A dona Margarete disse: Inês, nem falei Inês, mas tu tem certeza? Mas tu é tão nova, tu sabe fazer isso? Eu sei fazer tudo. Eu já faço isso, então tá, ok. Então, a partir de amanhã tu vem. E aí, então, fui lá, conversei com a minha patroa, né? Que era a Denise, o nome dela. Ela ficou muito chateada, porque às vezes as crianças tinham que dormir lá em casa de noite, porque elas eram bastante apegadas a mim, né? Mas eu comecei a trabalhar no outro dia mesmo. Na loja Marisa. Na loja Marisa. Nessa loja Marisa eu trabalhei uns 3 anos, mais ou menos, de auxiliar de limpeza. Mas eu era muito feliz lá. Muito, muito, porque eu sempre falo que não importa o que você faça, se você varre a rua, varra feliz. E eu me lembro que eu era meio moleque, eu sou moleque, na verdade, né? E aí, então, acontecia em alguns momentos
de o pessoal do provador, que é quando você vai lá experimentar roupa, né? Alguém cuida das as roupas para ti, dá a quantidade de roupa que você tem que experimentar, cuida para ver se você devolveu. E aí, então, meus colegas, então, saíam para o almoço e eu comecei a cuidar do almoço do povo lá. Foi te metendo, isso. Eu não me lembro bem exatamente como foi esse convite, mas eu sei que eu achava legal, né? Com aquela vassoura, andando para lá. Comecei a cuidar dali. E nós tínhamos um armário grande, onde tinha todas as roupas dobradas, peças, camisolas, porque a Marisa era uma loja antigamente somente de calcinhas e roupa de dormir, né? Pijamas, camisolas. Então, toda vez que eu ficava no provador, aqueles armários, eles ficavam sensacionais. Tudo impecável. E aí, um dia, a dona Margarete Alguém estava te avaliando ali. me promoveu para o estoque. Oh, que luxo! Eu já estava faceira, né? E aí, então, eu sabia todos os números das peças, né? As calcinhas que eles falavam. A Inês sabe essa referência. E aí, então, saiu uma pessoa que era a minha responsável lá do estoque. A tua chefe. A minha chefe. Aí eu virei chefe. Chefe do estoque. Eu mandava, né? Só saía a peça de lá se eu liberava. Que potência! Sim. Mas o meu nome lá, eles não me chamavam de Inês, porque eu já tinha uma colega chamada Inês. O meu nome era Fátima, porque era o meu segundo nome, né? Ok. E aí, então, eu fiquei no estoque, então deu tudo certo. E aí, em algum momento, teve uma promoção, uma segunda promoção, que era para chefe de loja. Né? Imagina, chefe, né? E aí, então, era chefe de setor, era o nome, né? Então, eu fiquei responsável pelo aquele setor lá de baixo. E aí, às vezes, o pessoal vinha fazer troca. Cadê só um pouquinho, eu vou chamar a dona Fátima. Vinha eu saltitando lá, né? Pulando, né? Era uma piada, né? Imagina. Mas eu me sentia super importante, porque já era uma vencedora ali, já me sentia, Claro que né? sim. Não tinha ainda noção da coisa, mas eu já me sentia muito importante. E aí, então, ali teve a minha gestação, teve umas complicações com a minha gestação, na minha segunda filha, e eu fui trabalhar, então, eu saí dali, e daí depois fui trabalhar na Paquetá, que é onde... Que foi uma grande escola para ti. Foi. Hoje, quando eu falo, assim, que eu me reconheço mesmo, que é lá que eu descobri o meu dom, eu acho, que é o lado comercial, de vender, de servir. Eles trabalham com um grupo, que é o Grupo Friedman, trabalhavam, não sei se trabalham ainda, e tinha treinamentos, fez com que eu realmente me sentisse mesmo um profissional mesmo, né? E vendia, era uma excelência em atendimento, fazia com que realmente a gente se colocasse no lado do cliente. E desde lá, então, eu descobri o que eu sei fazer, que é vender. Mas vender não é, então vai ser para sempre vendedora. Vou ser para sempre vendedora. Mas vender a gente se vende todos os dias. Eu vim aqui, daqui a pouco eu não sou muito de maquiagem, botei uma maquiagem para me vender melhor, né? Então, assim, como vou te dizer, se vender desde que você acorda, né? Então, eu sou uma eterna vendedora, né? Mas lá na Paquetá, então, fez com que eu realmente me sentisse o profissional. E aí, então, depois saí de lá, fui para Arezzo. Mas ali criou muito valor, né? Na Paquetá? Na Paquetá, por ser um grupo muito forte, né? Eles investem também muito em treinamentos, que é hoje uma das coisas que eu trabalho de tempo integral, né? Que é fazer com que as pessoas entendam o quanto é importante a qualificação e quanto é importante treinar, né? Um caso vivo disso. Um caso vivo, exatamente. Vamos falar como é que é contagiar as pessoas com essa tua história? Vamos. Na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com Inês Vaz.